Om Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 36. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o mestre dos 6 sentidos e é plenamente onipotente com os 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Verso 37. Os tolos, com um pobre fundo de conhecimento, não podem entender a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em uma peça de teatro. Tampouco podem expressar tais coisas, seja com especulações, sejam com suas palavras. Verso 36. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o mestre dos 6 sentidos e é plenamente onipotente com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Verso 37. Os tolos, com um pobre fundo de conhecimento, não podem entender que a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em uma peça de teatro, tampouco podem expressar tais coisas, seja em suas especulações, seja em suas palavras. Então, agora eu vou fazer a contextualização. Obrigado, Swamini, por esse sadhana sublime. Obrigado, Gabriela. Eu vou ler o sânscrito. Pode deixar aí, eu leio do meu celular o sânscrito. Om Savaidam Vishwam Amogalila Shri Jati Avati Yatina Sajatesmin Bhuteshu Chantarhita Atma Tantra Sadvargikam Jigrati Sadgunesha. Verso 37. Na Chasya Kachini Punena Dhatur Avaiti Chantu Kumani Shauti Namani Rupani Manovachobhi Santanvato Natacharyan Vagya. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esses versos, olha, muitas coisas que eles estão dizendo aqui, que as atividades são sempre imaculadas, ele é mestre dos 6 sentidos, perdão, ele é onipotente com as 6 opulências, as 6 opulências do Supremo, da Suprema Personalidade de Deus, são descritas como a beleza, a força, o conhecimento, o poder, a riqueza e a renúncia. Essas são consideradas as 6 opulências do Supremo. Ele cria os universos, os mantém, os aniquila. Ele está dentro de todo ser vivo e ele é sempre independente. Então, muitas dessas qualidades, né, são, assim, a maioria dos seres humanos que acreditam em Deus, que seguem alguma religião, elas consideram essas qualidades, né, da Suprema Personalidade de Deus. Agora, tem várias vertentes, vários caminhos que você pode adotar, né, que o ser humano geralmente ele está, você tem que definir qual caminho você está, ou senão você pode também mudar de caminho, porque tem certos caminhos que a gente toma por ignorância. Então, por exemplo,
assim, tem várias classificações onde o ser humano ele pode se encaixar. Você pode ser um ateísta, que não acredita assim, em nada, que não há uma fonte, que não há nada além desse universo visível. Você pode ser aquele que acredita que que o Supremo é a natureza, né, a manifestação cósmica, é toda essa manifestação, né, natural. Geralmente são os povos indígenas, ou muita gente, né, que acredita que que Deus, ou o Supremo, ele é essa natureza, as estrelas, o céu, o sol, a lua, né, porque é tão poderoso, todas as manifestações da natureza são muito poderosas. Então, muita gente acredita nisso. Depois você pode ver o Supremo como uma força universal, né? Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Essas são as grandes religiões, né, que consideram o Supremo dessa forma. Você pode, então, ter... Aí nós entramos no âmbito védico, dos Vedas, do conhecimento védico, dos rishis, dos yogis, dos sábios védicos. E aí você tem dois caminhos. Você tem o caminho que considera que o Supremo é uma consciência universal, uma força cósmica, a energia universal, o Brahman, né? Porque isso daí está nos Vedas. Até na Bhagavad Gita, Krishna diz isso. Você pode me adorar como Brahman, como a consciência universal, a energia impessoal. E você tem os Vaishnavas, né, que seguem o caminho o Supremo como uma pessoa, o Supremo como uma personalidade com qualidades, que ele existe como uma pessoa, só que ele não pode ser visto com sentidos materiais, né? Então, todas essas linhas, você pode se encaixar, você também pode mudar com o conhecimento e com a escolha pessoal. Então, aqui diz no verso 37, que os tolos, com o pobre fundo de conhecimento, eles não podem entender a natureza transcendental do Supremo, que tem forma, que tem nomes, que tem atividades, passatempos. Então, você tem essas escolas, são como uma faculdade, né? Você entra, por exemplo, para estudar biologia, certo? Você quer entender a ciência, os átomos, as partículas. Você precisa de um professor para te guiar nesse caminho. Você precisa de um microscópio poderoso para poder ver essas partículas, né, da química, da biologia. Então, para entender esses assuntos, primeiramente você precisa de um professor qualificado. Quanto mais qualificado, mais você vai poder avançar e se tornar um PhD esperto, né, e realizado. E você precisa de tecnologia potente, poderosa, para poder, né, quanto mais você tem tecnologia à disposição de calibre alto, mais você vai poder se tornar um químico, um biólogo de qualidade, né, e trazer alguma coisa realmente concreta para a humanidade. Então, e você também, geralmente você, para receber o material, né, para você entender a fundo, você precisa de uma senha, né? Geralmente é requisito uma senha para poder ter acesso a esse conhecimento. E a mesma coisa a gente pode aplicar para o conhecimento espiritual, né? Você precisa, a senha, digamos, para poder entender o Supremo, é impossível nós entendermos com esses sentidos, mente e inteligência tão limitados, né? Que nós somos almas condicionadas. Então, se o Supremo ele é transcendental, ele está além de sua criação. Embora ele esteja na criação, como diz que ele está dentro do ser vivo, ele também não está. Esse paradoxo que diz Achintya Bheda Bheda Tattva, ele está e nem está simultaneamente. Esse aforismo, ele explica muita coisa com relação ao Supremo. Sempre quando você tem dúvidas ou você tem questionamentos sobre Deus, sobre a pessoa suprema, você tem que aplicar esse aforismo.
um e diferente simultaneamente. E aí resolve muita coisa. Então, o estudante que ele é sério, ele é sincero, ele é sério, ele quer realmente se formar, né? Ele vai, então, tomar um mestre, um instrutor qualificado, e ele vai ter que ter uma senha. Então, o caminho da Bhakti Yoga é um curso universitário de alto nível, porque no fim você pode alcançar o PhD, e o objetivo a meta final desse curso de Bhakti, a Bhakti Yoga, né, é uma ciência. Todos os caminhos de yoga, que seja impessoal, que seja o caminho pessoal que nós estamos seguindo aqui, na Seva, na consciência de Krishna, são ciências, e não foram ciências criadas pelo homem, foram ciências que foram trazidas pelo Supremo Ele mesmo, né? Como diz o verso, o mantra akáshico, o verso da Bhagavad Gita, que quando você tem a alma, né, o ser, ele tem um desejo sincero de conhecer, de entender o Supremo, ele dá a inteligência, ele expande a inteligência nesse aplicativo, né, para poder entendê-lo. Então, essa ciência do Bhakti Yoga é uma ciência, porque é muito racional, não é assim nebulosa, misteriosa. Ela é uma ciência racional, tem né, primário, colegial, tem toda a progressão até chegar ao PhD. Então, nessa ciência, você tem uma senha, o Mahamantra é a senha. Quando você entoa o Mahamantra puramente, você tem acesso a essas informações. Mas sem ter um mestre qualificado, um instrutor que vai te mostrar com o seu microscópio potente, sua tecnologia potente, né? Ela vai abrir os teus olhos, você vai poder ler, ouvir esse conhecimento e você vai poder entender cada vez mais. Então, sem ter essas peças, é impossível de se formar, né, antes de terminar esse curso. Então, tem vários requisitos. É uma ciência realmente, não é assim... Bom, se fala assim, que na verdade, é um encorajamento, né? Que, na verdade, é verdade, quando se diz assim, cante Hare Krishna e seja feliz. Isso é verdade. Para seres que são simples, são puros de coração, eles adotam essa fórmula, cante Hare Krishna e seja feliz, e realmente eles são felizes. E podem ver Krishna em cada situação da sua vida, né? Eles podem levar Krishna no seu coração a cada coisa que eles fazem e ter uma relação íntima de amor com esse ser tão sublime. Mas isso não é suficiente, porque pode se tornar sentimental, pode, assim, bascular numa religião. Então, você precisa cultivar o conhecimento, né? O conhecimento é essa tecnologia que te vai permitir abrir os olhos e ver no microscópio, né, os átomos, a forma maravilhosa, atômica, subatômica, transcendental da Suprema Personalidade de Deus. Então, você vai poder entender, ouvindo os passatempos, ouvindo sobre ele, né, esse conhecimento do Srimad Bhagavatam, ele é muito preciso, é um microscópio, né, potente, na verdade, que ouvindo atentamente, né, com o coração cada vez mais limpo, então você vai poder ter realizações profundas sobre essa pessoa e sobre tudo o que tem a ver com essa pessoa, a sua forma, sua natureza transcendental, suas atividades, seus nomes, né, como está escrito aqui nesse verso. E você vai poder entender que ele é como um ator, que ele está atuando numa peça de teatro, né? Ele está atuando, sabe, todos esses avatares são manifestações dele com objetivos bem precisos. Ele vem educar a sociedade, a humanidade, ele vem mostrar um exemplo, ele vem educar, tirar os filhos da ignorância e iluminá-los cada vez mais. Quando a gente vai estudar o Bhagavatam depois de cada canto, aqui é geral, né? Esse primeiro canto é geral. Depois, em cada canto, vai ter uma história específica para cada avatar. E você vai vendo que é uma progressão. E no último, o canto 10,
Aí Krishna aparece com todo sua lila, seus passatempos, seus associados. Ele aparece há 5.000 anos atrás, nesse planeta Terra. E isso é descrito no canto 10, né? Já lá no fim. Então, ele está atuando como um ator numa peça de teatro, porque ao mesmo tempo ele não está. Ele está, né? Mas ele é transcendental, ele reside eternamente no seu planeta transcendental, que é impossível para nós, né? De novo repetindo, com esses sentidos, mente, inteligência limitados, poder ver, compreender essa pessoa. Então, somente quando o professor, o mestre e a pessoa suprema, ela mesma, nos dá nos aumenta a lente, né? Com muita precisão, aí nós podemos, pouco a pouco, visualizar essa pessoa suprema, a sua forma, seus nomes, seus passatempos, suas qualidades, seu amor, sua beleza, sua força, tudo, né? Tudo que tem a ver com ela. Então, é uma ciência séria e, como a gente sempre diz, não é uma religião. Você pode praticar como uma religião, não tem problema, né? Tem gente que se satisfaz assim, tudo bem. Se você tem paz no coração, é o mais importante. Mas se você quer ir além disso, então você tem que aplicar a ciência, tal como ela foi explicada pelos mestres, né? Os mestres realizados, que estão nessa sucessão discipular, que eles eles explicam, né, o ABC de como poder chegar à meta suprema, né? Que é o PhD, que é a realização última de amor puro, de ver sua forma transcendental e despertar na transcendência, né? Esse é o PhD, que é oferecido no curso de Bhakti, no curso universitário de Bhakti. Alguns chegam lá, são poucos, né? Porque esse desejo, essa meta não é desejada por todos, mas tem algumas almas muito afortunadas que chegam lá. Tá certo? Então eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.